E aí eu trago para vocês aqui o que eu recebi agora na Casa Branca, no último encontro que eu tive lá, com uma das autoridades que eu falei para vocês que conversa diretamente com o presidente Trump. Ele falou, Eduardo, para você. Aí tem aqui, né? The Honorable Jair Messias Bolsonaro, 38th President of the Federative Republic of Brazil, First Class, do not bend the White House, Washington, D.C., 20502. É o endereço da Casa Branca. E aí, você traz aqui mais uma prova, né? Donald Trump aplica nova sanção ao governo brasileiro e desta vez alcançou os aliados de Lula. Nós vamos mostrar isso aqui. E ainda, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, que está ali exilado nos Estados Unidos, vai mostrar um documento seríssimo que muda todo o jogo. E agora você vai saber por que tanta perseguição de Alexandre de Moraes, de Lula, contra Jair Bolsonaro e por que eles querem vê-lo preso. Mas agora chega mais essa bomba aqui. O Donald Trump aplica mais uma sanção, pessoal. Eles não estão de brincadeira, dobraram a aposta. E será que agora o ditador da toga vai recuar ou vão continuar avançando? Veja agora essa matéria aí com Eduardo Bolsonaro e logo em seguida você vai ver aqui quem foram sancionados. Confira aí, voltamos em seguida. Meus amigos, tem um vídeo que provavelmente você possa até ter assistido, mas que muita gente não prestou atenção. Eu queria recordar com vocês aqui e falar algo interessante que quase ninguém falou. Prosecutors in Brazil asked the Supreme Court to find former President Bolsonaro guilty. Any word of that? He's going to trial now, right? But have they found him guilty? No. President Bolsonaro is a good man. Muita gente falou, o Trump nem sabe o que está acontecendo com Jair Bolsonaro. Ele está perguntando em que ponto que está o processo. Meus caros, o Trump, ele tem 1 zilhão de coisas para fazer. É óbvio que ele não tem a capacidade de ficar a todo momento abrindo, né, a sua rede social ou jornais para ficar se informando, vendo passo a passo o que está acontecendo no processo de Jair Bolsonaro. No entanto, ele tem assessores, pessoas que sim o brifam, que falam para ele o que está acontecendo. Inclusive, nós sabemos quem são essas pessoas. Nós nos reunimos com essas autoridades que depois sentam-se à mesa com o presidente Donald Trump. E vocês podem ter certeza. O que ele perguntou ali no vídeo? Bolsonaro já foi julgado? Meus caros, há uma janela de oportunidade para as autoridades brasileiras consertarem tudo isso. Só que, no entanto, eu estou vendo muito debate sobre eu não posso sair arrumar uma foto, isso será uma demonstração de fraqueza. Se Bolsonaro for condenado, eu acho capaz demais que o Trump, por exemplo, se ele recebesse essa notícia no meio dessa coletiva de imprensa, dele entrar no Salão Oval e começar a tomar medidas. E aí sim não vai ter mais volta. Aí as autoridades brasileiras vão querer uma segunda chance e vão pouco se importar com a sua foto que vai sair no jornal, com, não, isso é demonstração de fraqueza. Porque visto, você consegue reverter do dia para a noite. Lei Magnitsky, não. As autoridades brasileiras elas estão brincando com fogo. Não digam depois que eu estou ameaçando, eu estou alertando. E por acaso, enquanto eu fazia alertas, e muitos faziam chacota comigo, com Paulo Figueiredo, mas tudo se verificou. Falamos, vão perder vistos, perderam. Dizemos, será aplicada a Lei Magnitsky, foi aplicada a Lei Magnitsky. Agora, estamos mais uma vez alertando do que está por vir. Não por querer, né, o melhor para certas autoridades brasileiras, mas para evitar o prolongamento do sacrifício, para evitar que as pessoas fiquem mais tempo presas injustamente, pessoas que não deveriam nunca sequer ter sido colocadas embaixo de investigação. E olha só, né? Traficantes são postos em liberdade, outros criminosos violentos também, todo dia tem notícia disso. Mas o pastor Silas Malafaia foi incluso agora no inquérito policial. Veja só, agora chamar as pessoas para ir para as ruas, se manifestar pacificamente, virou crime no Brasil. Entendem como é que a coisa está tão de cabeça para baixo? E a gente não pode aceitar isso daí como normal? O inquérito aberto contra mim, colocaram meu pai dentro, agora colocaram Malafaia.
senador Marcos Duval veio para os Estados Unidos, voltou para o Brasil, colocaram uma tornozeleira eletrônica dele, e tem gente no Senado falando, não, para não ficar feio para Alexandre de Moraes, vão fazer isso, vão fazer aquilo. Meus caros, façam o certo antes que seja tarde demais. Vocês não vão conseguir enrolar o presidente Trump. Vocês estão vendo, ele citou 7 vezes o Jair Bolsonaro recentemente. Posts na rede social, cartas direcionadas, Lei Magnitsky, carta para o Lula, tarifa. Mas o que vocês querem para tomar o rumo correto e para entender que o caminho menos doloroso, até para vocês próprios, autoridades brasileiras, que fazem parte desse cenário inteiro, desse quebra-cabeça, e para vocês próprios, o melhor caminho é colocando a anistia em votação. Façam isso antes que seja tarde demais. Para finalizar esse vídeo, né, eu trago para vocês aqui algo que eu recebi no último encontro, né, dentro da Casa Branca, junto com Paulo Figueiredo. Mais uma prova de que o que eu estou falando é verdade. Se vocês prestassem atenção no cenário disso daqui, vocês jamais teriam feito chacota conosco. Mas Deus faz as coisas certas. Eu agradeço a Deus a arrogância dos nossos inimigos, porque foi isso que permitiu, né, que asfaltou o caminho para que a gente pudesse chegar aqui. Se eles soubessem das nossas habilidades, se não tivessem subestimado, provavelmente lá atrás já teriam pego meu passaporte e colocado uma coleira de mim prisioneiro dentro do Brasil para fazer o que eles bem entendessem. Mas, né, não vou repetir aqui a frase do Barroso, perderam essa oportunidade. Olha só. Isso aqui, um statement, né, uma declaração, foi impressa aqui uma página do Wikipedia, né, Eduardo, para você um grande statement, uma grande declaração para o seu maravilhoso pai está no caminho. Tudo de bom, Donald Trump, quando ele não era presidente. Quando ele era uma pessoa tóxica, quando muita gente achava que ele foi um tsunami, uma onda que passou, que não retornaria ao poder, estava sendo processado por insurrection, né? 6 de janeiro, até mesmo fora da presidência, tentaram fazer o impeachment dele, mas a gente estava lá. E a gente faz as coisas por princípio, não faz por modinha. Ali tem outros ali, ali tem Benjamin Netanyahu, presidente do Knesset, presidente do Mossad, boné assinado pelo Trump, utilizei na posse dele, né? E esse daqui é especial por quê? Porque a conjectura dele mostra, né, que ele não é novo, é ainda do final do primeiro mandato dele, esse boné. E aí eu trago para vocês aqui o que eu recebi agora na Casa Branca, no último encontro que eu tive lá, com uma das autoridades que eu falei para vocês que conversa diretamente com o presidente Trump. Ele falou, Eduardo, para você. Aí tem aqui, né? The Honorable Jair Messias Bolsonaro, 38th President of the Federative Republic of Brazil, First Class, do not bend the White House, Washington, D.C., 20502. É o endereço da Casa Branca. E aí, você traz aqui mais uma prova, né, da relação próxima de Trump com Bolsonaro. Lembrando, né, o que está em jogo não é só apenas Bolsonaro. A nossa atividade aqui, assim como o presidente Trump disse na carta dele, é sobre Bolsonaro, seus familiares e seus apoiadores que estão debaixo de uma perseguição política sem precedentes no país. E aqui a carta, né? Vocês provavelmente devem ter visto essa carta do presidente Trump para o Jair Bolsonaro, tecendo elogios, falando da preocupação dele com a prisão, a lawfare que ele está sofrendo e etc. A perseguição, né? Nesse tempo aqui ele ainda não estava preso em prisão domiciliar. Então, mais uma vez, autoridades brasileiras, esse cara aqui ganhou do Trudeau no Canadá, ganhou o que ele queria do México, aumentou o PIB da União Europeia para fins de defesa. Esse cara aqui, ele senta com Putin, ele aperta a mão do Kim Jong-un, ele bombardeia o Ali Khamenei. Vocês acham mesmo que são vocês que vão conseguir parar e enrolar esse cara daqui? Eu estou dando mais uma vez um conselho a vocês, de alguém que consegue se encontrar com as autoridades daqui e conhece o clima de dentro, da fonte. Eu sou a melhor fonte, não é que soberba não, sou a melhor fonte que vocês podem ter, eu e Paulo Figueiredo.
Porque o Itamaraty, quando tentou ir no State Department, não foi nem na Casa Branca, a embaixadora Viotti recebeu uma porta na cara. Voltou correndo das férias e recebeu uma porta na cara. E a famosa frase, né? Too late. Tarde demais. Vocês que estão com o poder da caneta no Brasil, ajam antes que seja tarde demais. Não deem trela para a narrativa. Porque depois, se esse cara aqui resolver, de fato, usar as armas que ele tem, que ele nem começou a usar, aí não haverá mais volta. Que Deus abençoe a América, que Deus abençoe o Brasil. Pois é, pessoal, e não é só isso. Agora nós vamos mostrar aqui porque o Donald Trump assinou uma nova sanção vinda ali da Casa Branca sobre amigos de Lula, aliados de Lula, aqueles que estão ao redor de Lula. Eles não vão desistir, mas Donald Trump deixou bem claro que quer Jair Bolsonaro de volta ao poder, que segundo ele estão perseguindo de forma totalmente injusta. Veja agora aí o Deltan Dallagnol vai trazer essa excelente notícia aí para a direita. O cerco está fechando e mais pessoas estão sendo sancionadas ali em Brasília. Confira. Donald Trump aplica uma nova sanção a um aliado de Lula. Dilma pode ser a próxima. E Globo News vai ao desespero. Bom dia, bom dia, bom dia para você que não é ministro de Lula, não foi ministro da Dilma e não ajudou a ditadura cubana. E assim não foi sancionado pelo governo dos Estados Unidos. Bom dia para você que não conseguiu ser tão ruim, mas tão ruim que até a sua família foi sancionada. Porque o que eu vou mostrar para vocês agora é quem foi que entrou na mais nova rodada de sanções do governo Trump. E Trump não tá para brincadeira. Ele tá atirando para todos os lados e toda semana abate um novo alvo diferente. Dessa vez, o alvo foi o governo Lula. Os sancionados foram ninguém mais, ninguém menos do que membros da família do ministro da Saúde de Lula, o petista Alexandre Padilha. O que, aliás, deixou a Globo News aí revoltada e eu já vou mostrar para vocês. Assista então aqui comigo a reportagem que saiu na CNN. Olha aí. O governo americano decidiu cancelar os vistos da mulher e da filha do ministro da Saúde, Alexandre Padilha. A informação chega agora com Pedro Venceslau, a Larissa Rodrigues também confirmou. Eu gostaria de ouvi-lo primeiro, Pedro, no nosso Bastidores, sobre o avanço dessa apuração. Lembrando para a nossa audiência, havia um receio de que a medida alcançasse também o ministro da Saúde, mas ele avisou à CNN Brasil, inclusive, que não tem visto vigorando desde 2024. Um secretário do ministro da Saúde, o Mozart Salles, foi atingido inicialmente por essa medida e também um ex-secretário do Ministério da Saúde, os dois envolvidos com a criação do programa Mais Médicos. Boa tarde, Larissa. Boa tarde, Tainá. Boa tarde, Gustavo. É isso, informação confirmada. A informação foi revelada pela Globo News e confirmada por duas fontes próximas ao ministro, que já não tem visto para os Estados Unidos. O visto de Padilha venceu no ano passado, então não havia como suspender o visto que ele não tem. Então foram a filha de 10 anos e a esposa de Alexandre Padilha, que estão no Brasil, foram comunicadas hoje pelo consulado norte-americano que os vistos foram suspensos. Alexandre Padilha, que foi ministro da Saúde em 2013, quando foi implementado o programa Mais Médicos, vitrine da gestão de Dilma Rousseff. E o principal ponto do programa era um acordo com o governo cubano, via OPAS, para que médicos daquele país atuassem em regiões inóspitas aqui do Brasil, sobretudo no semiárido e também ali na região amazônica. Portanto, agora é mais um passo na escalada do governo norte-americano, né, essa suspensão do visto, e uma suspensão que não tem a ver com o tarifaço, mas que o governo norte-americano se aproxima do primeiro escalão do governo brasileiro. Até o momento nenhum ministro foi sancionado ainda, mas é uma forma, claro, de atingir o próprio Alexandre Padilha. Então, Alexandre Padilha foi punido. Por quê? Por conta do programa Mais Médicos, em que Cuba roubava do médico mais de metade do que o médico ganhava, um dinheiro que foi pago pelo Brasil e foi usado para financiar a ditadura cubana. O que está acontecendo é muito simples. O governo Trump está entregando a fatura para todos dos governos petistas que atuaram para facilitar, ajudar, auxiliar e financiar a ditadura cubana. E quem que criou o programa Mais Médicos, hein? Quem criou? Olha só, o ministro era Alexandre Padilha. Mas quem que era a presidente mesmo? Ou a presidenta? Quem era a presidenta? Logo o governo Trump vai lançar também o seu próprio programa. O programa Mais Sanções. O Mais Magnitsky, e Dilma Rousseff pode ter entrado agora na fila. E o Padilha também só não perdeu o visto porque ele mesmo não tem visto. Mas ele não vai conseguir mais visto. Certamente ele está sancionado com proibição de entrada dos Estados Unidos mesmo assim. É, pessoal, tchau, Mickey. E aí, assistindo a isso, a gente tem que pensar o seguinte. Se o governo Trump está punindo agora a gente que estava no governo Dilma lá atrás e implementou mais médicos no Brasil há mais de 10 anos,
O que será que vai acontecer com quem está ajudando hoje o ministro Alexandre de Moraes, punido, sancionado pela Magnitsky, hein? Vocês conseguem imaginar o que vai acontecer com todo mundo que está aparecendo ao lado do ministro, prestando apoio, ajuda, solidariedade? Lembre, foi punido agora quem ajudou a ditadura cubana, sancionada. E quem ajuda um sancionado Alexandre de Moraes por uma sanção bastante severa, Magnitsky, o que será que vai acontecer, hein? E os bancos que estão dando aquele verdadeiro migué, fazendo uma interpretação benéfica da Magnitsky para dizer que não, veja bem, olha só, a Magnitsky só proíbe Moraes de fazer transações em dólar, não vai proibir ele de ter contas em reais aqui no Brasil. Ah, não é? Ah, é? Pois olha só isso aqui, ó. Em uma verdadeira humilhação para o ministro da Fazenda de Lula, o Fernando Haddad, que tinha uma reunião com o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, mas que foi cancelada. Sabe quem que foi lá e se reuniu com o Scott Bessent lá em Washington, no mesmo dia em que deveria acontecer a reunião do Haddad por Zoom? Dá uma olhadinha aqui em quem, ó. Olha aí, ó. Gente, que humilhação pro Haddad. Que vexame diplomático e político, que vergonha. E, aliás, o Bessent disse na reunião que não existem duas Magnitskys, dois níveis de Magnitsky. Não tem essa história aí dos bancos dizer, não, é só moeda em real, é só moeda em dólar, não é moeda em real. Não tem nada disso. E olha, gente, a falta de acesso e prestígio do governo Lula com o governo Trump. Eduardo e Paulo Figueiredo estão fazendo o governo Lula de gato e sapato. Voltando aqui para os bancos, gente. Eles logo eles vão pagar um preço caríssimo por protegerem Moraes da Magnitsky. Olha o que saiu na coluna do Lauro Jardim aqui no Globo. Olha aí. Em reunião com Bessent, Eduardo Bolsonaro relata descumprimento de lei Magnitsky por bancos brasileiros. A reunião de Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo com Scott Bessent na quarta-feira serviu para que os dois brasileiros levassem ao secretário de Tesouro de Donald Trump um relatório sobre como a lei Magnitsky está sendo interpretada pelos bancos brasileiros. De acordo com Figueiredo, o material entregue a Bessent incluía reportagens publicadas na imprensa brasileira sobre a aplicação da lei no ministro Alexandre de Moraes. Ou seja, reportagens que relatam que Moraes não teve suas contas correntes suspensas pelos bancos de onde é cliente. Ainda segundo Figueiredo, Bessent disse que a lei é uma só, não tem dois níveis de lei, e que prometeu tomar providências. Tomar providências. Gente, o bambu vai gemer. Muita gente gosta já dessa expressão aí, né? Diz que você gosta aí nos comentários e o bambu vai gemer, vem chumbo grosso por aí. E agora, gente, como eu prometi para vocês, para fechar com chave de ouro, veja só a revolta, a indignação e o verdadeiro clima de velório na Globo News com a notícia de que sancionaram a família do ministro da Saúde, o Alexandre Padilha. Acompanha aí. Que absurda essa decisão. Todas as decisões, mas assim, é uma perseguição implacável. Gente, será? Opa, perseguição implacável, absurda. Será que ela tá falando do Bolsonaro? Perseguição implacável. Será que ela tá falando das pessoas simples do 8 de janeiro? Que crueldade. Será? Vamos seguir assistindo. Imagine você, Valdo, Daniel, da Pieve, Flávia, que é isso? A filha e a mulher do ministro. Eu tinha contado aqui na segunda-feira que eles, a turma Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo, eles estavam dizendo que, pode esperar, vai ter medidas contra integrantes do governo Lula. Inclusive, assuntos antigos vão ser considerados. Obviamente, para a gente que lida com a lógica e com a racionalidade, é muito difícil você imaginar. É óbvio que você não tem como. Eu converso com muita gente dentro do governo que fala, a gente subestimou essa articulação toda, e aí eles complementam, por óbvio, e aí você devolve. Claro, é impossível você imaginar que essas pessoas vão trazer esse tipo de prejuízo, esse tipo de sanção. É cruel. Eu acho até que, assim, indecente, assim, a gente pode ficar aqui, porque assim, é tão absurdo isso que eles estão fazendo. Olha, eu concordo com o André Sadi num ponto. Que absurda essa indignação seletiva. Essa sim é absurda, que fecha os olhos, aí sim, para perseguição e para crueldade com tantas pessoas da direita, da Débora do Batom até Bolsonaro. Agora, em outra parte aí que ela falou, aí eu realmente não entendi a revolta dela. Afinal de contas, os vistos para Cuba, para Venezuela, para a Rússia e para o Irã ainda estão valendo. Qual o problema então? Me conta aí nos comentários. Pois é, pessoal, não adianta, né? A esquerda está realmente pedindo para tomar novas sanções e novas sanções do Donald Trump e eles não recuam porque o orgulho é muito grande, né? Inclusive o Lula
fez o povo brasileiro pagar aí esse 50% de tarifa, né, e não fez questão nenhuma de fazer pelo menos um telefonema para Trump. Até o Putin já encontrou com o Donald Trump ali, apertou as mãos dele, até o Xi Jinping já encontrou com o Donald Trump, mas o Lula ele se acha melhor do que o Putin, melhor do que o Xi Jinping, ele se acha melhor do que todos esses, não fez o dever de casa. E aí, quem acaba pagando por tudo isso é o povo brasileiro. Agora, essas novas sanções aí que estão vindo sobre esses aliados, essas pessoas que estão em torno de Lula, isso aí vai mexer com eles, pessoal. Por quê? Ninguém quer ficar sem o visto para ir para os Estados Unidos, ninguém quer ficar sem poder usar um cartão de crédito Visa ou Mastercard, ninguém quer ter suas contas bancárias também pausadas, canceladas, bloqueadas. Tudo isso causa um tormento na vida da pessoa. Inclusive, né, nós tivemos há pouco aí um áudio vazado de um juiz assessor ali do Alexandre de Moraes, que trabalhava junto com ele no gabinete ali, falando que já não aguentava mais tanta pressão e pedindo arrego, pedindo para sair fora, porque realmente, pessoal, chega uma hora que tem que recuar. Existe um velho ditado, né, uma fala, assim, uma frase antiga de que você não deve lutar ou brigar com quem é mais forte do que você. Isso é lógico, pessoal. Isso vem lá da Idade Média, lá da época passada das guerras. Você não vai contra o seu inimigo se o seu exército é menor do que o exército inimigo. Mas o Lula, eu não sei o que passa na cabeça dele, porque até o Xi Jinping já baixou a cabeça por Donald Trump e o Lula acha que, mesmo não tendo o Putin nem o Xi Jinping do lado dele, ele acha que ele vai bater de frente com o Trump. O que eles querem, na verdade, é levar o país a um caos total, a ruína total. O Lula veio para se vingar, ele voltou para se vingar, né? E é isso que eles querem. Aí depois que cortar todos os laços, todo tipo de relação comercial, diplomática com o governo dos Estados Unidos, aí o Lula e os petistas vão estar satisfeitos, né? Só que aí, pessoal, quem vai sofrer vai ser o povo brasileiro, que já deveria ter tirado esse governo, já deveria. Aqueles que fizeram L, com certeza, já estão arrependidos. E aí, é isso que nós vamos ver toda semana, sanção após sanção. Para você ter uma ideia, pessoal, a Venezuela, há 20 anos atrás, 30 anos atrás, era uma grande potência. Na verdade, era um dos países mais desenvolvidos aqui da América. Houve uma época, me parece que década de 70, 80, que a Venezuela era que comandava a América do Sul aqui no quesito desenvolvimento. Só que o que aconteceu? Foram vindo os governos sociocomunistas, né, e foram aplicando ali a sua ditadura, né? E aí o que aconteceu? O país foi enfraquecendo, e junto a isso, os governos americanos passados aplicaram sanção sobre a Venezuela, uma após a outra. Isso não vem agora do Maduro, não. Maduro é recente, está agora. Agora, lá atrás tivemos o Hugo Chávez na Venezuela, teve outros ditadores, e aí foi só empobrecendo e trazendo miséria e desgraça para aquele povo venezuelano, até chegar no ponto que está hoje, onde as pessoas estavam caçando cachorro na rua para poder se alimentar, onde as pessoas têm que ter uma sacola cheia de dinheiro para comprar um pedaço de pão na padaria. Um absurdo total. E é isso que o sociocomunismo quer fazer aqui no Brasil, junto com esse lulopetismo. Aí tem um governo que quer pisar no pescoço do povo brasileiro, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que só quer taxar cada dia mais, colocou aí o primeiro-ministro comunista, segundo a fala de Lula, a fala dele mesmo, primeiro-ministro comunista no STF. E aí, pessoal, como que tem jeito de um país dar certo desse jeito? Agora, esse documento aí do Eduardo Bolsonaro que ele mostrou, comprova e confirma que o Donald Trump tem um acordo de lealdade, de compromisso, de ajuda com Jair Bolsonaro e com a família Bolsonaro. Esperamos, né, que esse acordo, isso aí, vingue e que a gente possa, nos próximos meses, aí, ver aqueles que são culpados realmente pagarem, né? Realmente, pessoal, do jeito que as coisas estão, eles querem dobrar a aposta cada dia para vencer em 2026, mas desse jeito não vai conseguir, não. Nós vamos ficando por aqui, se inscreva no canal, dá um like nesse vídeo, pega o link desse vídeo, compartilha no grupo da família, no grupo do WhatsApp, para que todos possam saber disso que nós estamos mostrando aqui. Você não vai ver no Jornal Nacional, no Band News, no Globo News, o Eduardo Bolsonaro mostrando isso aqui. Então faça-me o favor, faça o favor para você também. Pega o link desse vídeo e manda no grupo da família, manda para todo mundo, para todos saberem a verdade. Nós vamos ficando por aqui e até a próxima.